La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho peditinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria, né, que nós podemos estar aqui todas as sextas-feiras, né? Hoje de maneira diferente, porque vocês vão ter que me aguentar um pouco mais. Então, como o Eduardo já adiantou, o tema que nós reservamos para a noite de hoje refere-se à adoração e trabalho. A vida, queridos irmãos, é regida por leis estabelecidas pelo Pai Criador. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ao estruturar o Livro dos Espíritos, obra fundamental, base da doutrina espírita, lá no livro 3º, do capítulo 1 ao 12, elencou as leis morais, as quais orientam a vida no universo. Essas leis morais, queridos irmãos, consistem em nossas obrigações. As leis morais são os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmos e para com o nosso próximo. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que nós devemos entender por lei natural. E os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. A lei divina ou natural é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Indica-lhe o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. E nós só nos tornamos pessoas infelizes quando nos afastamos das leis divinas. Emmanuel nos esclarece lá no livro O Consolador que a natureza é o livro divino. Ele diz que a natureza é o livro onde Deus expressa a sua sabedoria. Então, se nós quisermos entender Deus, se nós desejarmos entender o Pai Celestial, nós temos, então, de observar a natureza. Por isso que eu cantei aquela música no começo. Porque o autor da música, ele observou lá a natureza, ele queria tudo para ele, né? Um sítio igual tem meu primo, ali perto de Guarapiranga, que tem até um riozinho no fundo, né? Cheio de flores, margeando o rio, né? E vem as borboletas, as abelhinhas, e lá ele poderia se encontrar com Deus, porque Deus está na natureza. E o que nós não podemos esquecer,
quando observarmos a natureza, é que nós, os seres humanos, também fazemos parte dessa natureza. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Ouço Deus. Hoje, na noite de hoje, nós queremos promover a reflexão sobre as duas primeiras leis naturais, que foram registradas por Allan Kardec, ou seja, a lei de adoração e a lei de trabalho. Perguntemos então se a adoração sem trabalho tem a mesma eficácia que a adoração contemplativa, a adoração sem trabalho. Para nós obtermos essa resposta, nós temos então de entender o significado dessas leis. Vejamos então o que nos ensinam essas duas leis naturais. Questão 649 de O Livro dos Espíritos. Em que consiste a adoração a Deus? A resposta que foi dada pelos Espíritos a essa pergunta vai nos esclarecer que a adoração a Deus é a elevação do pensamento até Ele. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Os espíritos superiores nos ensinam também que a adoração é uma lei natural. A adoração é o resultado de um sentimento inato na humanidade. Por isso mesmo, nós a encontramos em todos os povos e em todas as épocas, embora muitas vezes sob aspectos diferentes. Queridos amigos, nós temos
de começar a acreditar em Deus, mas não acreditar nesse Deus que os homens fizeram, nesse Deus que os homens inventaram, nesse Deus de barba longa, nesse Deus que é a semelhança do ser humano. Nós temos que acreditar no Deus que fez os homens e não nesse Deus que os homens fizeram. Nós temos que adorar Deus em espírito e verdade. Nós temos que adorar esse Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E para a concretização dessa adoração, a prece, a oração é um dos mecanismos. Porque, por intermédio da prece, através da oração, nós elevamos o nosso pensamento e nos conectamos com Deus. Por isso mesmo, a prece ou a oração é um ato de adoração a Deus. Porque, meus irmãos, orar a Deus é pensar nele. Orar a Deus é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com Deus. Nós podemos dizer ainda que a prece, a oração, é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Ela é filha primogênita da fé e nos encaminha para a senda que nos conduz até Deus. Por intermédio da prece, por meio da oração, nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, conforme nos ensina a questão 659, lá do Livro dos Espíritos. Agora eu pergunto, mas o que isso significa exatamente? Então, meus irmãos, louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas. Louvar é exaltar o nome do Criador acima de tudo, é aceitar Deus como ser supremo, causa primária de tudo aquilo que existe, bendizendo-lhe o nome. Poderia dizer que louvar a Deus poderia ser mais ou menos assim: sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande
seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E pedir, qual o significado de pedir? Pedir, queridos irmãos, é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, em busca de equilíbrio, em busca de força, de vontade, de coragem, de paciência, em busca de discernimento para que possamos lutar contra as forças do mal. Enfim, recorrer a Deus em busca daquilo, tudo que nós tivermos necessidade. Mas, desde que as nossas súplicas, desde que os nossos pedidos não contrariem a lei de amor que rege a harmonia universal. Eu trouxe mais um exemplo de como pedir, por intermédio da música, mas é um pedido de um espírito que está lá, habitando a pátria espiritual. Então, com ele, nós poderemos aprender a pedir em nossas orações. Ó meu Senhor, Senhor da minha vida, minha alma arrependida, suplica o teu amor. Na estrada da amargura tanto chorei, na minha desventura quanto pequei. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escute nestes versos o meu canto de dor. Já chega de sofrer e de errar. Eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Viverei o amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, oh, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Quero voltar
Agora só falta agradecer. Agradecer, queridos irmãos, é reconhecer as inúmeras bênçãos que nós recebemos, ainda que em diferentes graus de entendimento e de aceitação. Devemos agradecer pela saúde, por nossa alegria, pela fé, pela bênção do trabalho, pela oportunidade de servir, por nossos amigos, pela esperança, por nossa família, pela dádiva da vida. E nesse momento, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo aquilo que me tem proporcionado. Agradeço também pela oportunidade de poder estar vivendo nesta terra abençoada. E ainda agradeço por poder estar aqui, nesta casa de amor, e ver os meus amigos todos reunidos no caminho do bem. Quero agradecer também a Deus porque eu posso cantar e, através do meu canto, levar a todo canto este meu canto de amor. Enfim, quero agradecer por tudo aquilo que eu tenho recebido. E por isso mesmo eu digo que tenho muita gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Queridos irmãos, o essencial é orar com sinceridade. O essencial é aceitar os nossos próprios defeitos, os nossos equívocos, porque a prece, a oração, não redime as faltas cometidas. A prece, a oração, não faz milagres. Aquele que pede perdão pelos seus erros, pelos seus equívocos, só será perdoado
quando modificar a sua maneira de se conduzir diante da vida, conduzindo-se sempre preferencialmente pelos caminhos do bem, aprendendo a amar, aprendendo a servir e perdoar o seu próximo. Nós podemos dizer, queridos irmãos, que deste modo as boas ações são a melhor maneira de orar a Deus. Por isso mesmo, as atitudes valem muito mais do que as palavras. E em consequência disso, nós podemos dizer então que a melhor maneira de nós adorarmos a Deus é mantermos sempre a ação constante no bem. Por isso mesmo, não basta só adorar a Deus, não basta somente adorá-lo. Existem religiões onde há o conceito da salvação pela crença, da salvação simplesmente por aceitar. Eu aceitei Jesus e já estou salvo. Eu creio em Deus e já estou salvo. Meus irmãos, na doutrina espírita, essa ideia de salvação pela crença, de salvação por simplesmente aceitar Jesus e a Deus, entra em conflito com as instruções que nos foram trazidas pelos espíritos superiores, que nos ensinam, que nos elucidam e nos alertam para o fato de que não é suficiente ficarmos simplesmente no nível do acreditar, no nível de aceitar. Nós temos que exercitar a nossa crença, temos que exercitar a nossa fé em Deus, colaborando na construção de sua obra divina. Porque, meus amigos, pela adoração, nós nos conectamos com Deus. Pelo trabalho, nós nos aproximamos dele. Pelo trabalho, nós nos unimos a Deus. E nesse ponto, nós temos outra lei natural para nos orientar. É a lei do trabalho. E eu pergunto, o que nós podemos entender como trabalho? Em resposta a Allan Kardec, os espíritos nos ensinam que trabalho não são apenas as nossas ocupações materiais. Trabalho são também as nossas tarefas espirituais. Porque, meus irmãos, o espírito trabalha assim como o corpo trabalha. Por isso mesmo, a definição mais completa que existe para trabalho é a que foi dada lá na lei do trabalho, pelos espíritos, que nos ensinam que trabalho é toda a ocupação útil. Então vejamos, se toda ocupação útil é trabalho, nós podemos dizer então que quando nós estamos orando em benefício de alguém, nós estamos trabalhando. E quando nós estamos assistindo a uma palestra, como na noite de hoje, será que nós também estamos trabalhando? Aí depende. Se nós estivermos focados nos ensinamentos, se nós estivermos interessados em aprender, certamente assistir uma palestra, uma aula ou um curso qualquer é um trabalho. Todavia, se nós estivermos assistindo a palestra, a aula ou o curso sem o interesse necessário ao aprendizado, então nós estamos simplesmente sentados, descansando, porque isso não será de nenhuma utilidade para nós. Por isso mesmo, queridos amigos, não basta somente vir à casa espírita. Nós temos que estar conectados, nós temos de assumir o compromisso da transformação, porque quase nada adianta nós sentarmos para assistir uma palestra e em seguida
recebermos os benefícios do passe sem que haja um verdadeiro ato de modificação interior, por intermédio da assimilação e da aplicação dos ensinamentos que nós ouvimos. Isso significa dizer que se nós estivermos agindo sem o interesse necessário, estamos perdendo tempo. Nós estamos deixando escapar uma magnífica, uma excepcional oportunidade que nos está sendo oferecida para a realização da nossa principal missão aqui neste mundo, o nosso crescimento espiritual. Queridos irmãos, questão 676 do Livro dos Espíritos. A espiritualidade superior nos esclarece que o trabalho é uma imposição. O trabalho é uma decorrência da natureza corpórea e impulsiona o progresso. Com o nosso trabalho, queridos irmãos, nós estamos participando ativamente do desenvolvimento da sociedade em que nós vivemos. Sem o trabalho, a humanidade permaneceria na infância intelectual. O trabalho tem a capacidade de nos proporcionar o meio de nos manter, porque é através do trabalho que nós garantimos a nossa subsistência. Por isso mesmo, nós podemos dizer que o trabalhar é dever de todos nós. Todavia, a maioria de nós ainda considera o trabalho como um castigo. Por isso mesmo, nós vivemos reclamando porque temos que ir trabalhar, em vez de agradecer porque temos um trabalho. Nós costumamos lamentar as segundas-feiras e glorificar as sextas-feiras. Nós somos mais felizes nos finais de semanas, especialmente se forem prolongados, do que quando nós trabalhamos. Então podemos dizer que somos mais felizes no ócio do que no trabalho. E eu costumo sempre brincar assim. As pessoas falam assim: nossa, Domingos, eles gostam de você, né? Eu falei: gosta porque eu sou domingo. Se eu fosse segunda-feira, ninguém gostava de mim. Se eu fosse segunda-feira, eles nem me chamavam para vir fazer palestra aqui. Segunda-feira aqui, não. Domingo ainda passa. Porque no domingo, assim, depois do almoço, já começa a lamentação, né? Nossa, amanhã já é segunda-feira, tem que trabalhar. Então, o bom mesmo, o pessoal ia gostar muito mais de mim do que se eu fosse sábado, né? De manhã, preferencialmente. Então, queridos irmãos, lembremos-nos, se nós conhecermos. Se nós não conhecermos, convido-os a conhecer. Questão 683 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz o seguinte questionamento: qual o limite do trabalho? E a espiritualidade responde que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Isso significa dizer que o trabalho, meus irmãos, faz parte da nossa vida. O trabalho, além de tudo isso que nós já dissemos, ainda tem a capacidade de nos proporcionar a oportunidade da educação de alguns de nossos sentimentos. Isso porque, no trabalho, quando trabalhamos em algum lugar, nós temos que exercitar a disciplina, porque tem horário, não tem jeito. Tem que chegar no horário, ou leva bronca, ou perde o dia. Tem que sair no horário, tem que fazer as coisas com disciplina. Nós temos que exercitar ainda a tolerância, especialmente, né, sobre aqueles que nos dirigem, pelos chefes, porque o chefe, a gente fala, a gente tem que baixar a cabeça. É igual em casa. Eu vou arrumar a cozinha, minha mulher fala: mas lava direito. Eu tenho que lavar direito. Porque vocês pensam que lavar louça também não é trabalho? É trabalho também, né? Nós temos que trabalhar, então eu tenho que lavar a louça, mas tenho que lavar direito, né? E na hora
Tem mais essa, hein? Na hora do que a minha mulher quer. Então, eu tenho que obedecer, tá vendo? Já estou exercitando a tolerância, a paciência, e nós aprendemos ainda no trabalho a conviver com as pessoas que trabalham conosco, né? Aprendemos a ser mais pacientes. Então, o trabalho tem a capacidade de educar alguns de nossos sentimentos. Questão 677 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos, lá nessa questão, eles nos esclarecem que tudo trabalha na natureza e que os animais também trabalham. Veja, teve um exemplo na leitura. A Daniela fez a leitura e disse assim: a árvore dá frutos. Aí eu vou colocar a minha frase: a árvore produz frutos. E os animais trabalham? Por exemplo, as aves. As aves semeiam, porque as aves comem a semente e, através das fezes, elas plantam em outro lugar. Esses dias assisti uma reportagem, uma pessoa que tem uma chácara, um sítio, e construiu alguns lagos para fazer a criação de peixes, somente peixes redondos. Quem é pescador sabe, pacu, tambaqui, tambacu, tudo peixe redondo. Certo dia ele jogou a rede, veio a rede cheia de lambari. Ele falou: como tem lambari? Eu não pus lambari aqui. Não pus nenhum lambari. Aí foram pesquisar como chegaram os lambaris. As aves trouxeram na pata, que ia num determinado lugar onde tinha lambari, que eles colocaram as ovos, eles pisavam nas ovas, grudava, chegava lá, pisava na água, o ovo ficava e nascia o lambari lá. E através das fezes, porque elas comem o ovinho e não digerem, e ele sai e ele nasce. Por isso que a pessoa fala assim: nossa, tinha um lago lá, nunca teve peixe, agora tem peixe. O peixe parece sozinho, não, a ave leva. Então, as aves trabalham. E as abelhas, será que trabalham também? Até as formigas trabalham. Então, tudo trabalha na natureza. Podemos dizer que o trabalho é uma necessidade natural. Isso porque, queridos irmãos, o trabalho é uma das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. O trabalho, em suas dádivas de realização para o bem, nesse trabalho, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso regenera-se. Lembremo-nos de Jesus, quando em certa passagem do Evangelho ele disse: meu Pai trabalha até hoje. Em outra passagem, Jesus diz o seguinte: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Queridos irmãos, nós temos que compreender que nós estamos vivendo nesse mundo para aprender a amar e servir as pessoas que conosco convivem, para que possamos, quem sabe algum dia, nos transformar no servidor de todos. Com todos esses esclarecimentos, com essas elucidações, agora nós já podemos responder aquela pergunta que nós fizemos lá no início da nossa exposição. A adoração a Deus sem trabalho tem a mesma eficácia que a adoração contemplativa, que a adoração sem trabalho? Acho que eu não preciso nem responder, né? Mas como eu sou teimoso, eu vou responder. Conforme nos alerta o apóstolo Tiago, em sua epístola, ele diz assim: assim como o corpo sem a alma, sem o espírito, está morto, também a fé, a adoração sem obras é morta. Eu vou traçar um roteiro agora de como nós devemos adorar a Deus, por intermédio da letra dessa música.
Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre tua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Este é o rodeio da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Segue o teu caminho, semeando flores, colhendo espinhos da ingratidão, cumprindo sempre tua missão. Segue com humildade, fazendo sempre a caridade de coração. Este é o rodeio da perfeição. Segue sempre sorrindo, sempre lutando, sempre servindo a teu irmão. Conquista agora a evolução. Segue, conquista a luz, servindo ao mundo e ao bom Jesus. Busca a iluminação na longa estrada da redenção. Que Jesus nos auxilie e nos abençoe, a fim de que nós possamos caminhar sempre de mãos unidas através dos caminhos do bem, buscando, por intermédio da adoração a Deus, com trabalho, conquistarmos o direito de ter uma vida um pouco mais feliz. Boa noite a todos, um bom final de semana, muito agradecido pela atenção, e por poder estar aqui mais uma vez na noite de hoje. Obrigado a todos.